Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Matheus Medeiros. Hoje eu vou ser o seu professor de Excel do básico ao avançado. A gente vai falar aí de diversos assuntos, tanto para quem nunca mexeu no Excel, quanto para quem já mexe há algum tempo. Com certeza, mesmo quem já trabalha com isso há um tempo, vai conseguir com certeza ter algumas sacadas, algumas ideias de ferramentas novas. Então fiquem com a gente ligados nesse vídeo que com certeza vocês vão aprender bastante. Agora me apresentando um pouco, meu nome é Matheus Medeiros, como eu falei, eu tenho 31 anos, sou formado em Engenharia de Produção pela UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e sou formado em 2016, hoje em dia trabalho com análise de dados em uma empresa de engenharia, e também sou um dos professores aqui da Escola Start, já dei diversos cursos de Excel, de Office, de pacote Office, de PowerPoint, de Power BI também. Então, sou ligado bastante nessa área de tecnologia, né, de programação e etc., de softwares. Então, com certeza vocês vão me ver aí em alguns momentos, em algumas outras aulas também, em alguns outros cursos. Quem tiver interesse em seguir nessa carreira e procurar a gente lá no site e quiser seguir com a gente nesse caminho aí profissionalizante. Agora, falando um pouco sobre o Excel, né? Vou passar aqui alguns slides para vocês. Então, começando fazendo uma apresentação aqui do Excel. O Excel é conhecido por ser o software mais usado do mundo. Acredito que não tenha basicamente nenhuma empresa que não utilize o Excel para gerir, para fazer a sua gestão, para fazer a sua administração ali no profissional, de uma forma geral. Ele é muito usado principalmente para a área financeira, mas também pode ser usado para diversos outros meios. Hoje em dia, até fazer uma conta básica no computador, por exemplo, acho que eu geralmente prefiro usar o Excel do que usar a calculadora de fato. Acho que é mais rápido, mais prático para quem trabalha com isso todo dia, né, acaba sendo bastante prático. Então, uma das vantagens dele é a facilidade de manipulação. Então, por exemplo, na calculadora, se você vai fazer um cálculo de soma, você precisa botar um número, depois a operação que você quer, depois outro número, e ele te dá o resultado. No Excel, você consegue rapidamente mexer em um dos números, por exemplo, e isso traz uma facilidade muito boa, e traz uma agilidade muito rápida para o trabalho, né? Uma agilidade bem melhor. Então, ele tem uma facilidade com essa questão de alteração dos números, você pode fazer diversos testes, etc., simulações, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso nas próximas aulas, principalmente quando a gente fala de formas de operações matemáticas, que vocês vão ver que é bastante interessante. O Excel usa uma programação de baixa complexidade, o que significa que qualquer um pode aprender. O Excel, claro que tem ferramentas muito avançadas, mas qualquer um consegue aprender. Tem diversas ferramentas que são extremamente fáceis. Em cerca de 5 minutos você consegue aprender alguma coisa que você esteja procurando. Também, claro que a gente está aqui fazendo um curso justamente para vocês terem um overview, né, para terem uma visão geral do software, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, não lembro como é que faz tal fórmula, procura no YouTube, por exemplo, no Google, que com certeza vocês vão encontrar diversos materiais sobre o assunto, e sabendo procurar é muito mais fácil, né? Então acho que isso que é o grande lance de vocês estarem fazendo um curso e estarem se aprimorando agora nesse primeiro momento, para entender realmente o que o Excel consegue fazer, né? Muita gente não sabe as coisas que o Excel fornece, que o Excel tem de ferramenta ali, e sabendo as ferramentas que ele usa, você consegue de fato aprender. É óbvio que muitas vezes eu mesmo, por exemplo, que trabalho com isso no dia a dia, acabo não lembrando como é que faz alguma coisa, e
acabo tendo que procurar, tendo que pesquisar, mas já sabendo o nome da ferramenta, por exemplo, um detalhe ali que você não saiba, que não lembre como faz, você pega muito mais rápido do que se você estivesse começando do zero, né, fazendo alguma coisa que você não sabe nem que o Excel faz. Então, como eu falei, ele tem uma agilidade de construção muito boa, que é o próximo tópico aqui das vantagens. Então, essa agilidade de construção faz com que ele seja muito simples e muito rápido de você mexer, mas ele trabalha com análises menos complexas. Então, por exemplo, como eu falei, se você estiver fazendo uma conta, você faz uma conta rápida, muito mais rápida do que se você fizesse uma calculadora, por exemplo. Então, tem essas vantagens. As desvantagens dele é o volume de dados, então ele tem um volume bem limitado. Claro que para o nosso dia a dia, ele super cabe, né? Super vantajoso nesse sentido, mas se você começa a trabalhar com um volume de dados muito grande, a gente vai ver daqui a pouco sobre a capacidade dele, mas se você trabalha muito com um volume de dados muito grande, acaba sendo mais vantajoso você utilizar outras ferramentas, como o Access, por exemplo. Hoje em dia a gente tem o Power BI, que é uma ferramenta de análise de dados também da Microsoft, que é uma das ferramentas que mais tem sido usada no mercado de trabalho também. E é isso, então o volume de dados é de fato uma desvantagem dele se você considerar um volume muito grande de dados. O segundo ponto de desvantagem são bugs, ele tem diversos bugs, diversos erros, que muitas vezes você acaba ali tentando fazer um negócio acontecer e vocês vão ver, conforme vocês forem trabalhando no dia a dia ali, vocês vão ver que ele, em alguns momentos, vai dar alguns erros, alguns bugs e tal, que é super normal, mas conforme vocês forem evoluindo na ferramenta, vocês vão entender que são coisas que são contornáveis de outras formas e também é um problema, mas dá para ser solucionado, dá para passar por cima disso. E o terceiro ponto de desvantagem que a gente tem é o de segurança dos dados. Então o Excel tem uma questão de muita facilidade de pessoas que têm conhecimento na ferramenta, têm esse conhecimento de programação e etc., de quebrar algumas barreiras ali que a gente tem. No Excel a gente vai ver mais para o final do curso que ele tem uma proteção de dados ali, que a gente consegue, por exemplo, bloquear algumas células, consegue bloquear até com programação numa outra ferramenta que a gente vai falar daqui a pouco, que é o VBA. Mas, de qualquer forma, são barreiras que pode-se dizer que são frágeis, tá? Então, para alguém que conhece bem da ferramenta, consegue quebrar essas barreiras de uma forma fácil. Mas, de uma forma geral, assim, se você está trabalhando numa empresa ou até mesmo para uso pessoal, isso não chega a ser um problema. Mas para assuntos delicados, né, dados delicados, com algumas coisas que não podem ser vazadas de empresas, por exemplo, ele pode ser um problema. E aí a gente fala do VBA, que é a linguagem de programação que a gente tem por trás do Excel. Nesse curso a gente não vai entrar de fato a fundo, né, não vai chegar a ter um conhecimento avançado de VBA, mas o VBA é a programação que a gente tem por trás do Excel, mas para o final do curso a gente vai ver também. E é nessa programação que a gente consegue entender como automatizar tarefas, por exemplo, tarefas que você demora às vezes horas para fazer, dias para fazer. Com o VBA, sabendo programar ali, sabendo organizar as coisas direitinho, você consegue reduzir isso para algumas horas ou até alguns minutos, alguns segundos até, né, muitas vezes. E aí, falando por experiência própria, assim, eu aprendi o VBA justamente em um momento da minha vida profissional em que eu precisava automatizar. Eu fazia uma apresentação que às vezes eu demorava 3 dias para fazer, e aí eu falei, cara, não é possível, eu preciso dar um jeito de agilizar isso aqui, né? E depois que eu aprendi o VBA, eu fazia todos os passos em 15 minutos, coisas que eu demorava 3 dias às vezes para fazer. Então, de fato, é uma ferramenta que tem uma agilidade muito boa, que não é tão simples como é o Excel de uma forma geral, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, não é uma programação das mais difíceis, é uma programação de baixa complexidade, então qualquer um que estude ali um período curto até consegue fazer coisas no VBA. Ele também tem a gravação de macro, que a gente vai olhar mais para frente também,
mas que é uma coisa que facilita muito isso. Você consegue simplesmente gravar o passo a passo das coisas que você está fazendo ali, do processo que você está fazendo no Excel, e consegue agilizar aquilo ali mesmo sem saber de programação, muitas vezes. Tem uma questão que a maioria das pessoas não conhece o VBA, né? O VBA, ele tem todos os programas da Microsoft. Então, existe VBA no Word, existe VBA no PowerPoint, mas o mais conhecido, o mais comum é no Excel. E a maioria das pessoas não conhece, então, de fato, é um diferencial enorme no mercado de trabalho, principalmente para as pessoas que estão começando no mercado de trabalho, estão começando nesse mundo profissional aí. Com certeza é um diferencial enorme para quem está começando. Abertura para programações mais complexas. Então, a partir do momento que você começa a entender a forma de linguagem do VBA, que é uma das formas de linguagem de programação mais simples, né, de serem feitas, você acaba aprendendo a lógica por trás daquilo ali, da programação de uma forma geral, e aquilo ali de fato te dá uma facilidade muito grande para você começar a mexer com outras programações, para começar a mexer com linguagem DAX, linguagem M, que são as linguagens que o Power BI utiliza, por exemplo, o Python, que hoje em dia também está muito na moda, né? A galera tem usado muito no mercado profissional. E todas essas programações fazem parte desse leque de programas de software e de linguagens que facilitam a automatização de tarefas, principalmente, né? Então a gente costuma dizer que daqui a pouco tudo vai ser linguagem de programação, né? Quem não souber linguagem de programação no mercado profissional daqui a um tempo vai ficar para trás, de certa forma. Então, de fato, é importante que vocês conheçam o VBA e que vocês comecem a aprender um pouco de programação para quem quer seguir, principalmente nessa carreira mais de gestão e de exatas de uma forma geral. Beleza? Ele pode fazer o Excel virar um programa, então se você souber ali mexer com algumas ferramentas certas do VBA, você consegue fazer o Excel virar, um arquivo qualquer do Excel virar um programa, e te dá uma questão ali de design que é muito diferenciada, né? Muitas vezes você consegue só abrir ali e ele não vai ter uma cara de Excel, apesar dele ser um arquivo de Excel, o que facilita demais, ajuda demais para vocês terem um destaque também no mercado de trabalho, porque parece que você está simplesmente programando fazendo um programa de fato ali, né? E é isso. E a repetição de comandos de baixa complexidade sem precisar programar. Como eu falei, né? Você consegue gravar ali o passo a passo que você está fazendo, os processos e etc. E isso te dá aí uma facilidade muito grande de mexer nessa programação. Beleza? Na próxima aula a gente vai começar a falar já de interface e navegação do Excel e já vamos entrar em algumas outras ferramentas como fórmulas e etc. Então, cada uma dessas guias aqui, conforme você for abrindo, ele vai abrindo, é como se fosse um grupo de ferramentas, né? Depois a gente tem a barra de fórmulas, que é essa barrinha aqui. O Excel tem as linhas que são de 1 a 1 milhão e tal, e tem as colunas que vão de A até a X, F, D. E a nossa área de trabalho, que é de fato onde as coisas vão acontecer, né? A gente vai botar as nossas células, vai preencher nossas células, vai pintar o que for.